Você quer conhecer um pouco mais sobre concurso público para assim você traçar a sua estratégia de estudos e montar o seu planejamento? Se você quer saber mais sobre isso, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mínimo que você precisa saber sobre concurso público, para assim você conseguir montar a sua estratégia de estudo, se planejar, enfim, para você ir com fundamentos, com ferramentas rumo à sua jornada da aprovação, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, né? Deixa o comentário. Quanto mais você interagir com esse canal, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante para você e aí vai trazer novos vídeos para você, tá? Então, vamos para o vídeo. Estudar para concurso público, ele tem a ver com estratégia, isso tem a ver com estratégia. Você precisa ter um bom planejamento, ter um método de estudos, mas você precisa estudar com inteligência, você precisa colocar lá o edital debaixo do braço, entender do mecanismo para assim você tirar melhor proveito. Então, eu vou falar aqui hoje quais são as principais etapas de um processo seletivo desde o nascimento, ou seja, quando o governo está pensando em abrir uma vaga, até autorização, até de fato o concurso propriamente dito, até a sua posse propriamente dita, tá certo? Então fica ligado aqui e me acompanhe. Bom, a primeira etapa de um concurso é quando o órgão ali do governo ele vai fazer um estudo técnico de viabilidade do concurso, ou seja, ele vai fazer um levantamento para ver se de fato aquele setor precisa ter uma vaga para concurso público. Então esse estudo não é uma garantia que o concurso vai abrir. Então muitas vezes você vê notícia ali no jornal de estudo técnico, de viabilidade, etc. Mas isso de fato não é promessa de que vai sair a vaga, é simplesmente um estudo para saber se aquele setor precisa ou não. E aí com isso você já fica ali em alerta, porque opa, se o governo está fazendo esse estudo, se ele está fazendo esse levantamento, então é porque provavelmente vai vir concurso aí naquela área que eu quero. Então aí, se o órgão viu que de fato existe uma demanda para concurso, ou porque alguém se aposentou, ou porque o setor cresceu, enfim. Então aí você tem a solicitação do concurso. Mas, de novo, o fato de o órgão ter solicitado o concurso não significa que ele vai acontecer, porque aí você tem uma próxima etapa. E essa etapa é a viabilidade orçamentária, ou seja, o governo vai ver o orçamento da União e ver, ou se for do Estado, o orçamento do Estado, para ver se tem recurso suficiente para abrir esse concurso. Não só para fazer o processo seletivo em si, mas para abrir novas vagas, porque cada vaga significa novos salários, enfim, são pessoas que vão trabalhar naquele setor. Então, o governo ele faz esse estudo de viabilidade orçamentária para ver se tem condições ou não de abrir um novo concurso. E aí, se de fato o governo ou o órgão vê que existe a demanda de vagas, existe orçamento previsto para aquele concurso, aí sim você tem a autorização do concurso. Aí sim você pode vibrar, porque é de fato o primeiro documento que você sabe, que sai, que você sabe que aquele concurso vai acontecer. Então daí você já consegue se programar. E o segundo momento é quando você vai estabelecer uma banca que vai ficar responsável por organizar aquele concurso. Então a banca ela vai ser eleita ali dentro do órgão competente. E aí depois que essa comissão é estabelecida, então a primeira coisa que ela faz é criar a banca para poder montar o edital. Ou seja, você vai criar as normas para aquele concurso, tá? E o edital é uma das coisas mais importantes de um concurso público, né? Muitas pessoas elas não ligam muito para edital, elas vão já estudando, mas muitas vezes nem lê o edital. E o edital ele é fundamental, porque qualquer coisa que acontecer vai ser sempre seguindo o edital. O edital é como se fosse a constituição do concurso, entendeu? Então esse edital vai ser montado pela banca. E aí essa banca ela vai pegar os detalhes do edital, como o local de prova, como o tipo de prova, tá? Então dependendo da banca que vai realizar aquele concurso, você já consegue extrair várias informações, porque cada banca tem um estilo de prova diferente. Tem bancas que priorizam prova escrita, outras priorizam prova de múltipla escolha,
outras priorizam provas de verdadeiro ou falso, e aí uma questão errada elimina uma verdadeira, enfim. Então, dependendo do tipo de banca que organiza o concurso, você vai ter um tipo de prova, tá? Então, invista em tempo para estudar aquela banca, ou seja, é claro que você vai estudar os conteúdos da prova, do edital, mas invista tempo também em entender um pouco sobre o tipo de prova daquela banca. Não que todas as provas vão ser iguais, mas cada banca ela segue um modelo ali, tá? Então é importante você entender sobre isso. E aí, uma das informações também muito importantes do edital é sobre as inscrições, tá? Então fique atento ao calendário do concurso. E o primeiro momento são as inscrições. Então veja como é que é feita a inscrição, se a inscrição é online, como é que é o pagamento, se é por Pix, se é por boleto. Se você tiver direito à isenção de inscrição, então veja o que precisa, quais são os documentos que precisa para você conseguir a isenção. Veja se na inscrição, no ato da inscrição, se você precisa mandar algum documento, tá? Veja se de fato você pagou o boleto, porque às vezes acontece muito da pessoa se inscrever, gera o boleto, mas acaba esquecendo de pagar. E mesmo que você tenha preenchido tudo bonitinho lá, mas a sua inscrição ela só é confirmada depois do pagamento do boleto, né? Veja se você pagou do boleto no prazo. Então, por exemplo, se você deixou para fazer a inscrição no último dia, beleza, mas o boleto ele vence 2 dias depois, se você não pagar, você perdeu. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se certifique que você preencheu todo o formulário de inscrição corretamente com seus dados. Se certifique se você precisa enviar algum documento ou pelo correio ou escaneado, e se certifique se você pagou a inscrição, o boleto, se for o caso. Uma outra coisa importante, as etapas do concurso. Então, muitas vezes, o concurso ele acontece só em uma etapa, uma prova escrita. Às vezes você tem uma prova escrita e uma redação. Às vezes você tem uma prova escrita e tem uma prova física, né? Principalmente concurso policial, você tem os testes físicos. Então veja o calendário das provas e se programe, tá? Porque às vezes você se programa só para a prova escrita, para a primeira etapa, e esquece que às vezes você tem outras etapas. Principalmente se você vai fazer concurso em outra cidade. Então se programe, mesmo que você não saiba, mas eu não sei se eu vou passar para a segunda etapa. Tá, mas e aí, se você passar, você não vai se programar para isso? Tá? Então, faça esse planejamento das datas da prova para você não ter surpresa. E aí, é claro, você tem uma data importante que é o seu grande dia, o dia da prova, certo? Então, pegue o edital, de preferência imprima o edital, certo? E grife com as principais informações. Então, por exemplo, veja o local de prova, horário, veja a questão de horário de verão, de fuso horário, se é diferente, veja qual é a roupa que é permitida, veja o que é que você pode levar, cor da caneta, enfim, o que é que pode, o que é que não pode. Então, dê uma lida, assim, principalmente na semana da prova, dê uma lida no edital com mais calma, porque sempre tem algum detalhezinho ali que passa batido e que aí na hora da prova, no dia da prova, você pode ter surpresa, tá? Então, o grande dia da prova, ele merece uma atenção especial. E aí, quando você vai fazer a prova, claro, tem também os cuidados também no local da prova, se o local é marcado, se é livre, questão de ir ao banheiro, tá? Então, quando você pegar a prova, então leia as instruções da prova, para você também não ter surpresa. E aí, depois que você faz a prova, a próxima etapa é quando é liberado o gabarito preliminar. Tá? E aí, se você puder anotar o seu gabarito, você vai conferir com o gabarito preliminar. E por que isso é importante? Porque aí você pode, se tiver alguma questão que você acha que acertou, mas que está errado, então você pode entrar com um recurso. Tá? Então esse gabarito preliminar, como o próprio nome diz, ele não é o definitivo, porque ainda existe um prazo que você, caso discorde daquela resposta do gabarito, você pode entrar com um recurso e solicitar mudança. E aí, depois vai sair o gabarito oficial, o final. A próxima etapa é você conferir a classificação dos aprovados. Então, fique atento para ver quantas vagas tem o concurso. Então, por exemplo, se o concurso tem 10 vagas, então você vai ter ali, mas tem 10 vagas, mas o concurso aprova 5 vezes o número de vagas, certo? Então, fique atento, porque você tem lá
os aprovados dentro das vagas. Então, se você ficou até 10º colocado, então você está dentro das vagas. Então, ali você meio que está garantido. Mas você pode ser aprovado fora das vagas. Por quê? Porque você tem o que é chamado de cadastro de reserva. Então, se o concurso ele diz que vai aprovar 5 vezes o número de vagas, então você vai até o 50, ele vai estar aprovado, certo? Do 1 ao 50 ele está aprovado. Significa que ele pode ser chamado. É claro, ele vai ter que esperar, e aí você tem que ver qual é o prazo do concurso. Então, por exemplo, tem concursos que têm uma validade de 2 anos. Então, aqueles 10 candidatos das vagas vão ser chamados de imediato, e os 40 restantes, eles têm até 2 anos para ser chamado. Obviamente que se passar o tempo do concurso e não for chamado, então é porque não deu certo, tá? Então o fato de você ser aprovado em cadastro de reserva não tem nada garantido, tá? Então, se você ficou, são 10 vagas, você ficou em 11º, vai dar certo. Não, calma, continue estudando, continue tentando para o próximo concurso, porque acontece muito de o concurso, né, a banca chamar só aqueles 10 candidatos, só aquele das vagas mesmo, e não chamar mais ninguém. Como pode acontecer também de vários outros aprovados no cadastro de reserva serem chamados. Então não tem como saber. Por isso que só é garantido se você realmente estiver dentro das vagas. Se você está no cadastro de reserva, significa que você está aprovado, mas que pode ou não ser chamado, tá? E obviamente, se você ficou fora das vagas, aí não tem para onde correr. Aí bola para frente e segue no seu foco. E aí tem aquele momento tão importante que é a homologação do concurso. Porque depois que você tem a lista lá dos aprovados, então pode ser que alguém entre com recurso, tal, então pode acontecer mudança. Mas aí depois que sai a homologação do concurso, então é quando de fato o processo seletivo ele se encerra. Então quem passou, passou, quem não passou, não passa mais, certo? Então você tem lá a publicação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União, ou se for um concurso estadual, no Diário Oficial do Estado ou do município, etc. Então, esse resultado final do concurso ele é publicado. E aí, com essa homologação, os aprovados dentro das vagas, eles vão ser chamados de forma imediata. Então, você tem o processo de nomeação dessas pessoas. Então, o concurso ele vai entrar em contato com você, se você foi aprovado, você vai ser nomeado, mas cuidado, o fato de você ser nomeado não tem nada garantido. Você vai ter que entregar a documentação, você vai ter que fazer exame médico, etc. Então tem todo um processo ainda que você tem que cumprir. Então, por exemplo, se você tiver que fazer exames médicos, então você tem que correr atrás de fazer os exames, proficiência, entregar a documentação, etc. Então aí você vai tomar posse. Então finalmente chegou o grande dia, né, que é o dia da posse. Você vai assinar lá o seu termo de posse, etc. E aí você pergunta, tá, Rafael, depois que eu tomei posse, já finalizou então? Ainda não. Por quê? Porque depois que você toma posse, você tem um prazo para entrar em exercício. Então, por exemplo, se você tomou posse e o concurso ele te dá um prazo de 15 dias, então você tem que ter esses 15 dias para entrar em exercício. Aí finalmente você entrou em exercício, você conquistou lá o seu objetivo e vai viver o seu sonho do concurso que foi tão difícil, mas que você finalmente conseguiu. É importante você analisar tudo isso para você se planejar melhor, para você... Lembre-se que concurso público, primeiro, é um estudo de longo prazo, porque pode ser que do dia que você começou a estudar até o dia da prova, pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos. Então trace uma estratégia eficiente de estudos, tá? Planeje os seus estudos, principalmente se você é uma pessoa que trabalha, que tem uma agenda corrida, então isso faz muita diferença, certo? E para te ajudar nesse processo, eu tenho o meu curso, que é o curso O Código da Aprendizagem, que você, além de eu trazer uma estratégia de estudos para concurso público, eu te ensino a planejar os estudos, eu trago todo o meu método de estudos que eu desenvolvi e você tem a oportunidade de aprender a estudar da forma correta, ou seja, de você, em menos tempo, aprender muito mais, tá? Então, eu vou deixar aqui o link da descrição do meu curso, Código da Aprendizagem. Então, adquira, pague o preço para você conquistar o seu resultado. E também tem o meu livro, O Código da Aprendizagem, onde eu trago toda
Eu não falo sobre estratégias assim mais focado nessas estratégias de concurso público, mas eu trago meu método de estudos aqui, então eu te dou todas as ferramentas para você estudar da forma correta e aprender mais em menos tempo. Também vou deixar aqui o link, tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido importante para você. Se você gostou, deixa aqui a curtida e até mais. Tchau, tchau.